Eu sou Hélio Amaral, certo? Eu já estou gravando alguns vídeos já há algum tempo. Esse, se eu não me engano, é meu quinto vídeo aqui no YouTube. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho da minha história. Quem é esse cara que apareceu aqui e começou a trazer essas mensagens aqui? Quero contar um pouquinho, certo, sobre a minha história, quem sou eu, para que você me conheça. E eu gosto muito de contar a história, não apenas a minha, eu gosto muito de contar histórias bíblicas. Eu quero contar para você a minha história, mas não apenas a minha. Eu quero contar a história de um personagem bíblico que você me identifico muito com ele, que é a história de José. Eu vou contar a história dele e aos poucos vou intercalar com a minha história para que você entenda quem sou eu, certo? Por que eu estou aqui, por que eu estou gravando, por que eu estou falando com você. E principalmente para que você entenda, se eu estou aqui fazendo algo, levando, na intenção de levar uma palavra para edificar a vida das pessoas, da mesma forma que eu fui conduzido por Deus até aqui, você também pode. Você também pode ser usado por Deus como agente de transformação por onde você passar, correto? É interessante que quando a gente começa a ver a história de José, a história de José começa primeiro com os pais dele, lá, com os pais deles, com o pai e a mãe, lá em Gênesis 29. Em Gênesis 29, certo? Jacó havia tomado posse da bênção do irmão, ele foge ali da região onde ele estava e vai para a região onde a mãe dele morava, né? E chegando lá, certo? Ele encontra uma moça muito bonita chamada Raquel. A Bíblia diz que ela era muito bonita e formosa. E quando ele viu aquela moça, foi praticamente amor à primeira vista. Ele acaba sendo apresentado ao pai, pelo fato de serem parentes, ele é muito bem recebido, certo? E ele começa a ficar durante um tempo ali, aí o pai da moça diz assim: mas você não pode ficar aqui trabalhando para mim de graça, faça o seu salário que eu vou te pagar. Aí, como Jacó estava muito interessado em Raquel, ele disse o seguinte: ó, eu vou trabalhar para o senhor 7 anos pela mão da sua filha Raquel. O pai, mais que depressa, aceita, beleza, aceitou, e assim foi. E Jacó trabalhou esses 7 anos, que para ele assim pareceu um tempo muito curto, sabe por quê? Porque ele estava muito interessado na bênção que ele queria, certo? Aí passou os seus 7 anos, ele chega para o pai: dá minha esposa, dá minha tua filha para que eu me case com ela. Aí o sogro era muito esperto, sabe? Muito espertalhão até. Ele dá uma festa, certo? E nessa festa Jacó bebe um pouco e quando o pai vai dar para ele a noiva, né? Que seria a esposa dele, para que ele tivesse a noite de núpcias, o pai acaba dando a outra irmã, a irmã Lia, certo? Eu não sei o que Jacó bebeu, que ele não percebeu essa troca de noivas, né? E quando ele acorda no dia seguinte, olha para o lado e ele viu que a esposa estava errada. Aí ele chega para o pai da moça e diz: mas o que você fez comigo? Como é que você me deu a sua filha mais velha e se eu trabalhei pela sua filha mais nova? Aí o pai diz o seguinte: aqui não é costume, certo, dar a filha mais nova em casamento antes da filha mais velha. Então, recebe. A minha filha mais velha recebe Lia e depois você, passada a semana de núpcias, você casa com Raquel também e trabalha para mim mais 7 anos. E assim foi. E ele fez isso, trabalhou mais 7 anos. Nisso, Lia engravidou várias vezes, certo? Deu vários filhos a Jacó e Raquel nada. Raquel vê aquela situação que ela não engravidava de jeito nenhum, ela deu a serva dela como esposa para Jacó. Jacó teve filha com a serva. Nisso Lia parou de dar filha, também deu a serva dela. Sei que quando Raquel foi engravidar, Jacó já tinha 11 filhos. E quem é que nasce da gravidez ali, certo? De Jacó e Raquel, nasce justamente José. Quando José nasce, os irmãos já eram bem mais velhos, já cuidavam dos afazeres de casa, certo? E com isso Jacó teve tempo para curtir José. Jacó teve tempo, além de ser o filho da mulher a quem ele amava muito, certo? Ele teve tempo para curtir José. E o resultado disso é que José acabou se tornando um menino mimado. José era muito inteligente, mas era muito protegido pelo pai, muito guardado pelo pai, certo?
Isso causava o quê? Causava ciúme nos irmãos mais velhos. Mas o que é interessante na vida de José é que ele sempre teve uma mentalidade de governo. Os sonhos de José são fantásticos. Só que os sonhos de José, ele ao mencionar esse sonho, tanto para os irmãos quanto para o pai e a mãe, demonstra o quê? Que faltava alguma coisa de José. José sempre muito inteligente, muito capaz, sonhador, certo, visionário, mas faltava nele alguma coisa, faltava inteligência interpessoal. Ele não sabia lidar com os irmãos. Pelo fato de ser protegido pelo pai, ele falava o que bem queria e não se importava se aquilo ia ferir os irmãos ou não. Os irmãos estavam cuidando dos afazeres, né? Às vezes longe da casa do pai, e José, ele simplesmente informava o pai o que os irmãos estavam fazendo. Isso causava muita revolta aos irmãos. Então esse era José, um menino muito capaz, mas não sabia muito lidar, não tinha muita inteligência interpessoal, certo? Não se preocupava muito com o que os outros falavam. Esse era José, ok, mas eu quero trazer um pouquinho a minha história aqui. Quem sou eu? Certo? Como eu te falei, meu nome é Hélio, eu sou aqui do estado do Espírito Santo. Eu nasci no norte do estado, nasci em uma fazenda chamada Fazenda Maria Bonita, certo? Já me perguntaram se foi atrás de uma moita ou não, eu não tenho essa informação para te passar. Eu sou uma pessoa do interior, nasci nessa fazenda, fui criado depois numa cidadezinha chamada Ponto Belo, certo? Extremo norte do estado. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente, certo? Sempre aquele camarada que era o CDF na escola, sempre tirava as melhores notas, mas parecia um bichinho do mato, certo? Sempre muito tímido, muito acanhado, não tinha esse negócio de conversar muito com as pessoas, com a vida completamente travada, e para completar eu era completamente gago. Imagina uma pessoa gaga, imagina o seguinte, você viver toda a sua infância e toda a sua adolescência na escola. E é interessante o seguinte, o gago ele sempre trava em algumas palavras, principalmente palavras que começam com a letra P. Agora imagina eu na escola quando ia fazer a chamada. A chamada é a ordem alfabética, então você sabe quando está chegando o seu nome, certo? Meu nome é L, que é com H, né? Então A, B, C, D, F, G, eu já começava a ter aquele nervosismo, eu vou ter que falar presente. Aí quando chegava a minha vez eu falava presente, até que saía, né? Com o passar do tempo a gente vai assim, adaptando, né? Quando falava, eu tô aqui, entendeu? Mas eu vivi a minha infância e a minha adolescência exatamente desse jeito. Então não tinha habilidade para lidar com pessoas, não sabia conversar com pessoas, não tinha, certo, esse trejeito de estar falando com você, como eu estou falando aqui. Então assim, eu me identifico um pouco com o José, sabe, são situações diferentes, mas assim, do jeito que o José não tinha essa inteligência interpessoal, eu também não tinha. Mas do jeito que José foi transformado, eu também fui transformado, é por isso que eu estou aqui. Essa primeira fase da vida de José, assim como da minha vida, eu chamo de quê? De fase da ignorância. Todos nós passamos por essa fase. É aquela fase que tem coisa em nós que nós não sabemos, que prejudica os outros e prejudica a nós também. Então essa fase da ignorância é a fase que a gente não sabe o que precisa mudar. Mas assim, Deus ele nos conduz para a fase seguinte. Na fase seguinte, você vai ver que, assim, como eu acredito que muitos que podem estar me ouvindo podem estar se identificando com essa primeira fase, mas assim, Deus não permite que nós fiquemos nessa fase, Ele nos conduz para a fase seguinte. Aí a fase seguinte é algo interessante, né? Porque a fase seguinte, ou você entra nela, ou você acaba sendo empurrado para ela. E na história de José é interessante que ele não entrou na fase 2 porque ele quis entrar, ele entrou na fase 2 porque ele foi empurrado para ela. Então José, com essa história de contar para o pai aquilo que os irmãos faziam, chegou certa ocasião que os irmãos estavam cuidando do rebanho do pai, né, da família, em um local distante. E Jacó fala com José, vai até lá, leva mantimentos para os seus irmãos e me traz notícia deles. E José foi na maior tranquilidade, na maior inocência. Ele não tinha a malícia, não tinha o entendimento de que o que ele fazia, o que ele falava, prejudicava os irmãos. Os irmãos estavam chateados com ele. Porque se ele tivesse essa malícia, esse entendimento, ele jamais iria em um local distante, onde os irmãos estavam, ele jamais iria sozinho. Mas o pai falou com ele, vai, e ele foi. Ok, ele estava indo, quando ele estava chegando próximo onde os irmãos estavam, os irmãos avistam ele e falam assim, olha, lá
lá vem um sonhador, vamos dar um jeito nele, já que nós somos distantes do nosso pai, vamos acabar com a vida dele aqui. Certo? Aí o irmão mais velho interfere, não vamos fazer isso aqui, tem uma cisterna vazia aqui, vamos lançá-lo nessa cisterna. Ok, e aí o José chega até eles e acontece essa situação, eles acabam jogando José nessa cisterna, uma cisterna que estava seca, era um poço. Certo? Você tem que dar um título para esse vídeo aqui, para essa mensagem. Essa mensagem, o título para ela seria Do Poço ao Palácio. Da mesma forma que José, a história de José, acredito que você já conheça, José foi conduzido do poço ao palácio. Eu e você também podemos viver essa mesma história. Então, o interessante aqui é o seguinte, José foi lançado nessa cisterna, certo? Aí os irmãos ficaram discutindo aí o que a gente faz, a gente mata, não mata, tal. Nisso vem passando uma caravana de ismaelitas, certo? Aí os irmãos chegam à seguinte conclusão, em vez da gente matar o nosso irmão e não ficar com o sangue dele nas nossas mãos, vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo como escravo para essa caravana de ismaelitas. A gente pega a túnica dele, a gente mata um dos animais do nosso rebanho, molha a túnica dele nesse sangue e a gente leva essa túnica para o nosso pai e a gente fala com ele que foi uma fera que o devorou, entendeu? E assim fizeram. Eles venderam José, certo? Mataram um animal, sujaram a túnica de sangue, levaram para o pai, contaram a história, o pai acreditou que José havia morrido. Mas aqui José, ele foi comprado pelos ismaelitas e foi conduzido, certo, para ser escravo no Egito. Aqui tem um ponto interessante, como eu te falei, no nível 1 é a fase da ignorância, certo? A gente nem sabe direito o que precisa mudar, o que está errado, mas a fase 2 é a fase do início do aprendizado, onde se você não entrar nessa fase de livre e espontânea vontade, você vai acabar sendo empurrado pela. José foi empurrado para essa fase, mas essa fase, o que caracteriza essa fase? É a ruptura, certo? Do vínculo com o pai terreno. Ele não tem mais o pai aqui para proteger a vida dele. Ele não tem mais o pai para paparicar. Então aqui, o que acontece? Ele só vai ter a partir daqui o Pai Celestial, certo? A mudança na nossa vida, ela só acontece a partir daqui. Não é que a gente vai abrir mão da nossa família aqui, tá? Não é que a gente vai abrir mão de pai e mãe aqui. Não é isso, a gente sempre vai ter esse vínculo. Mas é importante que vai chegar um momento em que você vai precisar buscar uma referência que vai desatar a tua vida. E essa referência é Deus, é o nosso Pai Celestial. Aquele o qual nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. E aqui foi o que restou para José. Aqui José começa a aprender, porque imagina o seguinte, José está sendo conduzido pelos ismaelitas, certo? Indo para o Egito. José é aquele camarada que falava o que bem queria, nem se importando com o que os outros iam pensar ou não. Aí eu fico imaginando assim, José chegando para aqueles senhores de escravo ali, né? Olha, eu tô com sede, eu tô cansado, eu preciso parar um pouquinho. Só que agora ele não é mais dono da própria vida dele, ele é escravo. Imagina os ismaelitas falando com ele assim, não, olha, você aqui é escravo, você fala quando a gente quiser que você fale. Você toma água quando nós quisermos que você tome água. Então ele começa a pensar, e eu entendo que ele começa a pensar o seguinte, bom, as minhas palavras podem prejudicar outras pessoas. Então é um tempo de interiorização ali, que José começa a pensar, que José começa a refletir sobre as palavras dele. Então por que os meus irmãos fizeram isso comigo? Será que as minhas atitudes estavam prejudicando a vida dos meus irmãos? Então ali é a fase de aprendizado, certo? É a fase da quebra da conexão com o Pai terreno, certo? E fortalecimento da conexão com o Pai Celestial. Ali a identidade começa a ser, certo? O aprendizado da correta identidade na vida de José. Ok, essa é a história de José, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história também. Disse para você como que eu era completamente travado, que eu era completamente bloqueado, parecia um bichão do mato, certo? Saí lá do interior, acabei vindo para Vitória, certo? A capital do estado, eu moro aqui hoje. E aqui, certo, eu vim trabalhar em um determinado lugar, acabei tendo uma empresa, mas assim, imagina um dono de uma empresa que tem medo de ir nos clientes porque não sabe o que vai falar com os clientes. Esse era eu. Eu não sabia o que falar, não sabia como completamente gago, não sabia me expressar direito, muito inteligente, sempre fui. Mas assim, não tinha essa questão de saber me expressar direito.
Mas assim, da mesma forma que José chegou a um ponto que ele teve uma ruptura e precisou ter uma conexão com o Pai forte, com o Pai celestial, chegou um tempo também, há 15 anos atrás, onde eu comecei a ter essa conexão com o Pai celestial, certo? Me converti, comecei a participar de uma igreja e comecei a aprender, certo? Tudo aquilo que a igreja tinha a oferecer com relação ao conhecimento de Deus, a saber quem é Deus, a reconhecer Deus como Pai, a entender qual é o meu potencial, porque hoje eu entendo, para eu saber qual é o meu potencial, assim como para que você saiba qual é o seu potencial, descubra qual é o potencial de Deus. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu comecei a passar por esse aprendizado também, essa interiorização, certo? E aí alguns bloqueios, certo, começaram a ser tirados. Aí, certo, os medos, certo, o sentimento às vezes até de inferioridade começou a ser tirado. E eu comecei a ser transformado, não é transformado em uma outra pessoa, apenas transformado naquilo que Deus me projetou para ser. Certo? Da mesma forma, José, os sonhos de José revelavam quem Deus projetou que ele fosse no futuro, mas precisava passar por um processo de transformação. Então José saiu da fase da ignorância e entrou na fase de aprendizado. Ali ele foi vendido para Potifar e começou a trabalhar na casa de Potifar. É interessante que tudo aquilo que José colocava a mão prosperava, tudo aquilo que ele tentava fazer dava certo. E ele acabou sendo colocado como ali o mordomo de Potifar. Tudo na casa de Potifar, quem resolvia era José. Então a fase de aprendizado dele foi muito poderosa e ele foi crescendo em Deus dia após dia. Mas esse não era o topo que Deus tinha para José. O que Deus tinha para José era muito mais alto. Ele precisava passar para a fase seguinte. É sobre ela que a gente vai falar agora. A fase seguinte de José também é muito interessante. Porque José estava ali literalmente governando a casa de Potifar. Potifar já havia dito para ele: você pode, tudo aqui vai estar sob o teu comando, só não toque na minha esposa. Só que José era um camarada bonito, inteligente, certo? Tudo que fazia prosperava. Não demorou muito para ele chamar a atenção da mulher de Potifar, certo? A mulher de Potifar partiu para cima, certo? Quis porque quis ter relação com ele. Mas José, ele assim, sempre muito centrado naquilo que era propósito dele, certo? Mesmo sem saber exatamente qual era o propósito, mas ele, ao se interiorizar, certo? Para buscar a Deus, e se firmou na presença de Deus, certo? E se tornou a cada dia um homem íntegro. E a mulher parte para cima, ele não, e várias tentativas ali, não vou fazer, eu não vou desonrar nem o meu Deus e nem o meu Senhor, que era Potifar. Mas chegou um dia que José chega na casa, certo? Para cuidar dos seus afazeres, e nenhum dos outros servos estava em casa. Foi assim, foi o momento perfeito, certo? Para que a mulher de Potifar partisse para cima, certo? E ela partiu para cima, não é hoje, e José, da mesma forma, ele não vou fazer, não vou desonrar o meu Senhor nem o meu Deus de jeito nenhum. Ela parte para cima, só que no que ela parte para cima, ele viu que não tinha jeito, ele correu. No que ele correu, ela segurou a capa dele, certo? E aquilo para ela foi um prato cheio. Ela começou a gritar: esse hebreu que meu marido trouxe para cá foi para me desonrar. Ele me atacou, tal. Aí, pouco tempo depois, o marido chega em casa, ela conta a história pro marido do jeito dela, né? Dizendo que foi José que tinha atacado ela. Aí José acabou sendo preso. Olha só que situação interessante. José é escravo, agora é um escravo preso. Ou seja, vamos botar assim, um cárcere nível 2, entendeu? Aí José acaba indo para a prisão. Além de escravo, agora é um prisioneiro. É interessante essa fase aqui, é o seguinte. Fase 1. Fase da ignorância, coisa que a gente nem sabe que precisa mudar, coisa que precisa mudar a gente nem sabe. A fase 2 é a fase da interiorização, você começa a entender o que precisa ser mudado, você começa a se aprofundar em Deus, você começa a ter uma conexão mais forte com Deus. Essa fase é a fase do início do aprendizado, mas essa fase agora, que é a terceira fase, é a fase do conhecimento. É a fase onde já há uma experiência, já há um conhecimento. José é colocado na prisão. E mesmo na prisão ele se destaca. O carcereiro logo vê algo diferente nele. Ele tinha essa mentalidade de governo. O carcereiro vê algo diferente nele. O carcereiro coloca José como administrador da prisão.
Olha só que interessante. Quando você entende quem você é, quando você toma posse da sua identidade, você pode ter qualquer lugar. Você vai se destacar do mesmo jeito, você vai fazer a diferença do mesmo jeito. E assim foi com o José. Então essa fase do conhecimento, a fase você sabe quem você é. Você sabe qual o potencial que você tem. Então não importa as circunstâncias ao redor, você vai se manter sempre o mesmo. Se destacando, seja lá onde for. Aí o que acontece? O faraó, que é o governador do Egito, ele tinha vários servos, entre eles o padeiro e o copeiro. E certa feita ele se desgostou lá, tanto com o padeiro quanto com o copeiro, deve ter feito alguma coisa lá que o faraó não ficou muito satisfeito. Aí o faraó manda prender os dois. Prender aonde? Justamente na prisão onde José foi colocado como preso, né? Acabou sendo administrador. Aí o que acontece? Certa manhã, José percebe que o padeiro e o copeiro estão com semblante triste. Interessante, né? Aí José pergunta para eles, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão com esse semblante? Aqui eu já tenho um entendimento aqui interessante. O camarada está preso. Quem está preso quer o quê? Quem está preso quer ser solto, quer ficar livre. Quem está preso injustamente quer isso com mais intensidade ainda, porque foi preso injustamente. Mas olha a situação de José. José está preso, mas está preocupado com os outros, não consigo mesmo. Certo? Aí me lembra aqui aquele texto de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, depois de um tempo o achará. Ou seja, faça o bem a todos os que estão à tua volta, que vai chegar um tempo que você vai colher isso, ok? E assim foi com José. José, ele ficou preocupado com os dois, com o padeiro e com o copeiro. O padeiro e o copeiro falam com ele, tivemos um sonho à noite, mas a gente está meio preocupado porque a gente não sabe qual é a interpretação. Aí José fala com ele assim, conta para mim o sonho que eu conheço o camarada lá em cima. Lá. Vai que eu interpreto isso aí, conta para mim. Aí o copeiro conta o sonho, certo? Que o sonho era mais ou menos assim, ele se via espremendo uvas no copo e dando a faraó. Mais ou menos nesse sentido. Aí o José interpreta o sonho e fala assim, pelo sonho que você me falou, em 3 dias você vai ser restituído na sua função. Aí o copeiro viu aquilo, se animou, vai que dá bom para mim também, né? Contou o sonho para faraó, contou o sonho para José. Eu tive o sonho assim, cestos de pão na minha cabeça, mas aves do céu vinha e comia esses pães, esses pães, esses manjares. Aí José fala assim, a interpretação é a seguinte, ela não é boa não. A interpretação é que em 3 dias você vai ser enforcado. Felizmente foi negativo. Aí o que aconteceu? José fala até com o copeiro, quando você for restituído na sua função, lembra-te de mim aqui, tá? Resultado, aconteceu exatamente do jeito que José interpretou. O padeiro foi enforcado em 3 dias e o copeiro foi restituído nas suas funções. O copeiro se lembrou de José? Esqueceu completamente, mas José se manteve firme. Passou, se eu não me engano, 2 anos, até que aconteceu uma situação onde o copeiro se lembrou de José. Mas deixa eu contar um pouquinho aqui da minha história sobre essa fase do conhecimento. Eu disse para você que, contei, né? Eu era um bichinho do mato, mas me conectei a Deus e comecei a buscar tudo aquilo que foi me disponibilizado a respeito de Deus, e eu comecei a crescer, comecei a desenvolver, comecei a estudar a Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a discorrer nas histórias da Bíblia, tipo essa que eu estou te contando aqui, eu fiquei apaixonado por essas histórias. E chegou um tempo que a minha esposa ela começou até a reclamar. Olha, você está me trocando pela Bíblia. Aí lendo a Bíblia, lendo, até que eu cheguei no final do livro de Eclesiastes, que diz assim, não há limite para fazer livros e muito estudar é enfado da carne. Aí o que eu entendi? A própria Bíblia está me chamando a atenção aqui, diminui o ritmo. Hoje eu leio, gosto de ler, gosto de estudar, mas eu tenho... Aí a fase da sabedoria entra e a gente começa a colocar, certo? Aquilo, dosar na quantidade certa. Mas nessa minha leitura, o que aconteceu? Eu comecei a falar para os outros a respeito da Bíblia, eu comecei a explicar para os outros a Bíblia. Aí eu comecei a perceber nisso que as pessoas entendiam o que eu falava. Olha só que interessante. E as pessoas falam assim, olha, quando o velho fala a gente entende. Aí começou a surgir algo interessante. Imagina um camarada que era gago, tímido, travado, aí começa a caminhar com Deus e Deus coloca sobre ele a unção de ensino.
Deus ele tem um senso de humor assim que a gente não entende muito bem, né? Como é que um gago pode ensinar? Mas foi isso que ele fez comigo. Esse tempo de o tempo do conhecimento na minha vida foi o tempo de entender qual era o meu chamado, qual era o meu propósito, que mesmo tendo uma vida travada lá atrás, eu poderia ensinar as pessoas, certo? E hoje eu ensino com facilidade, eu prego na igreja, eu estou aqui gravando o vídeo. Então assim, da mesma forma que José foi sendo transformado, da mesma forma eu também fui sendo transformado. Eu tenho certeza que você também pode se identificar com essa história de José e também ser transformado. E ser agente de transformação para as pessoas que estiverem à sua volta. E assim foi na vida de José. Essa história do padeiro e do copeiro, ele se preocupando com eles ali, para mim é fenomenal. Ou seja, você não se preocupar consigo mesmo apenas, mas se preocupar com as pessoas que estão à sua volta. Ok, então José entrou no nível do conhecimento, mas Deus tinha só isso para ele? Não, Deus tinha um nível muito maior. E é sobre esse nível que eu quero finalizar esse vídeo. E a fase seguinte de José é muito interessante. Veja bem, o copeiro foi restituído nas suas funções, mas esqueceu completamente de José. Passado um tempo, se eu não me engano, 2 anos, o faraó teve um sonho esquisito. Pensa num sonho que parecia mais um pesadelo. Ele sonhou que 7 vacas gordas saíam do rio, acho que era do rio mesmo, isso. Vacas gordas, robustas, vistosas sempre. E depois dessas vacas saíram outras 7. E essas outras 7 que saíram eram vacas magras, feias, bem assim, sabe, raquíticas. Aí o que acontecia? Essas 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Ele teve um sonho também com pés de milho, né? Que de um pé de milho saía 7 espigas robustas, graúdas, certo? E depois desse mesmo pé saíam outras 7 mirradas, bem, sabe, secas, e elas devoravam as espigas graúdas. Aí Faraó acordou apavorado com aquele sonho ali. Como é que pode ter sonho esquisito é esse? Vaca canibal, espiga comendo espiga, eu não entendi nada. Busca os sábios, busca os magos, busca os entendidos do reino, e buscaram todo mundo e ninguém conseguiu interpretar nada. Aí o copeiro, vendo esse burburinho todo, o que aconteceu? Se lembrou de José. Aí ele chega para Faraó: Faraó, quando eu tive preso, há um tempo atrás aí, eu tive um sonho lá na prisão, e tem um camaradinha lá, um hebreu lá, que ele interpretou o meu sonho, o meio do copeiro, e aconteceu exatamente da forma que ele interpretou. Quem sabe ele não pode trazer essa interpretação. Aí o copeiro dessa sugestão para Faraó mais que depressa traz esse cara lá, trouxeram José. Claro que tiraram ele da prisão, deram uma ajeitada nele, barbearam ele, deram um banho de loja nele, deixaram ele bonitinho, certo? Lembra do título que eu falei para você, para essa mensagem? Do poço ao palácio. Então ele é trazido agora ao palácio do rei. José é trazido ao palácio do rei. Aí o rei conta o sonho para José. Aí José, mais que depressa, o que ele faz? Ele interpreta o sonho. Faraó, as 7 espigas graúdas e as 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura que vai acontecer em toda a nação do Egito. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas serão 7 anos de seca que virão logo após esses 7 anos de fartura. Mas Faraó precisa fazer o seguinte: levanta aí um homem entendido que nos 7 anos de fartura ele ajunte o máximo, certo, de alimento possível, para que nos 7 anos de escassez tenha alimento para todos. Aí o que Faraó faz? Diz o seguinte: Faraó diz o seguinte: quem é que eu vou encontrar em todo o Egito que tenha sabedoria como José tem? E o que acontece? Faraó coloca José como governador do Egito. Olha só que interessante, aquele menino que lá atrás ele não sabia se portar diante da família, certo? Não entendia que aquilo que ele falava prejudicava as pessoas, que não sabia que aquilo que ele falava causava inveja nos irmãos. Agora ele está na frente de Faraó, sabe se posicionar, sabe falar quando lhe é permitido falar, traz uma interpretação e traz uma solução para o problema. Olha só, o menino agora tem desenvoltura na frente do rei.
Que maravilha você perceber como é que Deus conduziu José do poço ao palácio, usando toda a trajetória de José para desatar a vida dele. É muito interessante. E da mesma forma, isso tem acontecido comigo e eu acredito que pode acontecer com você. Como eu falei com você, eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a aprender a Bíblia, eu entendi que o que Deus me deu é uma unção de ensino, certo? De mestre, para quê? Para ensinar a Bíblia para as pessoas, certo? Contar as histórias bíblicas para as pessoas. Não estou no nível de José, chegando na presença do rei, certo? Mas eu acredito que Deus ainda vai me levar a muitos lugares. E o que é mais interessante para fechar esse vídeo é o seguinte: aquele cara gago, travado, que não conseguia falar com uma pessoa, está aqui hoje na frente de uma câmera trazendo uma mensagem para você, certo? Sabendo como falar com você, sabendo como se comportar diante de uma câmera, certo? Isso é o que? É Deus conduzindo, certo? Do poço ao palácio. E assim como ele fez com a minha vida, ele fez com a vida de José, ele pode fazer com a tua vida também. Mas o mais interessante, eu quero finalizar o vídeo aqui, quero finalizar essa mensagem aqui. Quando o faraó coloca José como governador do Egito, faraó dá para José um nome egípcio. Esse nome é Zafenat-Paneia. Sabe qual é o significado desse nome? Aquele que penetra as coisas ocultas. Colocando uma tradução melhor para que você entenda com mais facilidade, aquele a quem os segredos são revelados. Isso é o que Deus tem para você, certo? Conduzir você do poço ao palácio e transformar você em uma pessoa cujos segredos são revelados, para que você possa, certo, cuidar de muitas pessoas e edificar a vida de muitas pessoas. A conclusão disso tudo é o seguinte: José, ele mantém viva, certo, toda a nação do Egito, todas as nações ao redor, e também a família de José é trazida ao Egito, certo? E ele preserva toda a família. José é uma história de superação, onde Deus usa ele numa atuação social nunca antes vista na história. E da mesma forma que Deus fez com José, ele pode fazer com você também, certo? Essa é a história de José. Essa é a minha história, é o que Deus tem feito comigo. O meu compromisso com você é estar aqui todas as semanas, trazendo para você uma mensagem que vai edificar a tua vida, certo? E o pedido que eu faço a você, que se essa mensagem fez sentido para você, se essa mensagem abençoou a tua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com o número máximo de pessoas que você puder. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.